Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. Hoje nós temos um vídeo mais do que teológico, ou posso dizer mais do que expositivo ou homilético, eu não sei, mas nós vamos fazer um review hoje de uma Bíblia que ele está sendo considerada uma das Bíblias mais famosas que já foi publicada aqui no Brasil, porque o seu autor, logicamente, é o reverendo Hernando Dias Lopes, e por conta de ser um brasileiro que tem uma referência na área teológica, que é um grande expositor do texto bíblico, que é um dos grandes pregadores itinerantes que a Igreja Presbiteriana já produziu, isso também traz uma afeição muito grande, um desejo muito grande para poder estar adquirindo esta Bíblia que nós vamos estar falando dela hoje aqui, que é esta do Dr. Hernando Dias Lopes, Bíblia Pregação Expositiva, da Edições Ragnus. Eu vou estar dando as minhas primeiras impressões sobre esta Bíblia, mas eu quero primeiro mostrar para vocês como ela é por dentro, a sua forma, o seu design por dentro, como é que funciona a onda de estudo que ela está produzindo, tá bom? Mas antes disso eu quero te convidar mais uma vez a você se inscrever no nosso canal aqui do lado esquerdo, no seu lado direito do vídeo, aqui no meu lado esquerdo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário. Nós estamos chegando no final do ano, hoje já é 28 de dezembro de 2020. Daqui, quando for sexta-feira, já vai ser 2021. E nós estamos aí nesta campanha para nós adquirirmos o número de 1000 inscritos no nosso canal, tá bom? Eu creio que ainda vai conseguir chegar essa marca, por isso eu estou te convidando a nos ajudar a chegar a essa marca de 1000 inscritos daqui para o mês de janeiro agora de 2021. Então nós vamos agora para o nosso vídeo. Primeiro eu vou dar minhas impressões sobre esta Bíblia, depois eu mostro ela por dentro, tá bom? A minha primeira impressão sobre esta Bíblia do Dr. Hernando Dias Lopes, eu vou até tirar ela aqui da luva, né? Ela vem com essa luvazinha muito simples. Para mim ela merecia ser uma capa, na verdade uma caixinha de papelão como as outras Bíblias contêm, mas eles mandaram uma luva. Acredito que seja para poder baratear mais ainda o preço, por isso que ela está num preço muito bom. Mas as primeiras impressões que eu tenho dela é que a capa não é uma capa muito boa. É uma capa boa, mas não é muito boa assim, porque é um material que, se você não tiver cuidado, ele logo vai poder se desgastar, porque é uma imitação, na verdade é um courozinho sintético, bem liso, bem confortável de você pegar nas mãos, mas para ser uma Bíblia de estudo, eu acredito que poderia ser uma capa melhor, de couro mesmo, como se fosse esta capa da AW12, que a CPAD lançou. Uma capa muito boa, que você sabe que tem uma qualidade que vai durar bastante tempo, já diferente desta, mas eu acredito que é por conta para que a Bíblia fique num preço muito bom, como ela está no preço de hoje na família cristã. O hot stamp dela é muito bonito. Eu peguei essa azul pretóleo, né? E o hot stamp dela é prata, assim como também as folhas do lado também são prata. Ela poderia ter mais um marcador de página, né? Esse fetichezinho aqui poderia ser mais um. Passar uma Bíblia de estudo igual a do Toze, eu estou comparando com a do Toze, por conta do preço que é quase igual, quase semelhante. E a do Toze vem com 2 fetichezinhos, fica mais interessante e mais bonito, né? A minha qualidade fica mais bonita. Mas aqui veio só um também, isso não é muita coisa assim, mas ficaria mais interessante se fosse um branco, né? Um azul e um brancozinho aqui ficava muito show de bola. Mas a Ragnus pode sim futuramente modificar. O papel da frente também é um papel branco. Poderia ser um papel diferente como está sendo lançado. Mais uma vez eu pego a do Toze aqui, que está do meu lado, para mostrar. Poderia ter sido um papel como esse daqui, né? Não obrigatório ser preto, mas um azul para dar um destaque, como se fosse o destaque aqui da página. Então esse branco não é muito interessante não, mas ficou bom. Fora isso, ela é uma Bíblia muito boa, uma Bíblia onde você pode se adquirir. Pela questão dos seus estudos, eu vou já mostrar ela por dentro. Algumas pessoas dizem que ela não é de estudo no sentido de não ter notas de rodapé, mas temos que entender que ela é uma Bíblia expositiva. Ela vai, o sentido que o Hernandes fez
é de criar uma Bíblia onde te desse orientação para você fazer sermão expositivo. Então o que você vai encontrar aqui são sermões, são estudos e reflexões dentro da temática expositiva. Então, por exemplo, se você quer pregar sobre Jacó, de repente você quer pregar sobre Jacó, então aqui ele faz um sermão exclusivamente sobre Jacó. Ele fala dos três encontros que Jacó teve com Deus, e cada encontro Deus tratou com Jacó diferente. Então ele traz 2 páginas de um sermão que eu vou estar mostrando aqui daqui a pouco inteiro, e no final ele mostra uma página só do sermão montado. Então é uma Bíblia muito interessante, pelo preço que está sendo vendida, vale muito a pena sim você adquirir. O material das páginas também é uma página muito fraca, no sentido de ser quase um papelzinho muito, que você for querer marcar com marcador, vai atravessar facilmente, diferente da do Tose. Como estou repetindo, o Tose tem um papel mais premium, mais de qualidade. A questão da fonte eu vou mostrar para vocês. Ela é confortável de se ler? Pode ser, mas para pessoas que não têm uma visão não muito boa, mas no sentido de uma visão cansada, essa fonte vai dar um cansaço ainda mais para quem está lendo ela. Mas fora isso, é uma ótima Bíblia, dá para você levar para o seu culto. Ela não é nem grande, também nem média, num formato um pouco mais pequeno do que a grande. Ela tem uma boa pegada para você levar, então é uma Bíblia que vale a pena você adquirir. Então nós não vamos ficar só nessa conversa não, vamos olhar agora ela por dentro. Pronto, aqui nós temos a nossa Bíblia já em mãos, aberta, sem aquela luva, né, que eu mostrei no começo. Essa seria a luva. Então aqui nós temos a primeira folha branca, como já falei, que teria que ser uma folhazinha mais azul, mas para ficar só na questão do design, né? Não que seja mudada alguma questão física. A questão física ela é muito boa, bem costurada. Folha de rosto com o tema Bíblia de Pregação Expositiva, Sermões, Estudo e Reflexões de Hernandes Dias Lopes, editora Ragnos. Aí nós temos, como de comum, né? A ficha catalográfica com todas as indicações. Aqui vem um sumário, aqui tem um detalhe diferenciado do sumário. Das outras Bíblias de estudo, ela só vem com um detalhe como se fosse 3D. Aqui vem com fundo cinza, separando o Antigo Testamento, que vai de primeira página à página 1200, e o Novo Testamento, que vai da página 1215 à página 1864, contando com os mapas que tem no final desta Bíblia. Mais na frente, nós vamos ter aqui o prefácio, onde o Dr. Hernandes Dias Lopes ele faz uma pequena apresentação, falando da sua alegria e também da sua gratidão em estar escrevendo essa Bíblia. O interessante é que ele fala o motivo que ele tem escrito ela, porque ele quer apresentar uma temática expositiva. Então, ou seja, se você pega nessa Bíblia, você não vai encontrar notas de rodapé, questão teológica, como a questão do casamento, do divórcio, novo casamento, a questão da soteriologia e tal. Não, você vai encontrar sermões expositivos de textos, ou seja, cada livro tem um sermão expositivo. São 66 livros com 66 sermões expositivos que eu vou já mostrar para vocês. Depois daqui nós temos mais um detalhe do Antigo Testamento. Gênesis com sua introdução. Uma coisa muito interessante é que a introdução não é uma simples introdução falando sobre o livro em si, mas ele traz algumas questões teológicas dentro dessa introdução, principalmente a questão da data e autoria dos livros. Então você vai ter uma noção teológica. O Hernandes vai trabalhar mais na questão didática, como se ele estivesse dando uma aula sobre a pregação expositiva, já começando pela introdução de cada livro. Então é diferente, não é igual às outras Bíblias de estudo que você pode encontrar. Então aqui vem um texto bíblico. Essa letra não me agradou, infelizmente não me agradou mais. É confortável, dá para se ler tranquilamente. E o interessante é que aqui você tem um artigo, ó. Ela não tem nota de rodapé, como algumas Bíblias ia ter nota de rodapé. Na questão do capítulo 1 de Gênesis, ia ter o versículo 1, ou versículo 1 e 2, né? Para poder trazer um estudo. Já o Hernandes não, o Hernandes fez um artigo com o tema A Insensatez do Evolucionismo e suas implicações. Então esse artigo está baseado no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro do Gênesis. Então isso aqui é como se fosse
notas de rodapé, ou seja, como você tivesse 7 notas de rodapé em uma única página da Bíblia. Então aqui é um estudo na visão criacionista, debatendo e refutando o evolucionismo. Então já a questão mais técnica, teológica, que você encontra nessa parte do estudo. Mais na frente, você tem essas pequenas reflexões. Por exemplo, princípio de um casamento feliz. Ele vai pegar o capítulo 2, versículo 18 e 25 e vai falar sobre Adão e Eva, vai dar aqui os pontos, são 6 pontos. Aí de lado você vai ter a continuação do capítulo 2, que é aqui do livro do Gênesis. Você tem essa continuação, tá bom? Esse aqui é o texto bíblico e esse aqui é o estudo. Esse quadradinho aqui é um estudo, onde você vai ter 6 pontos sobre a questão. Ele vai falar, ó, essa passagem mostra a instituição do matrimônio por Deus, o casamento. Aí vai dar 6 pontos em cima disso daí, ó. É o remédio divino para a solidão, é um presente de Deus, é a cooperação e não competição, é uma parceria onde não existe superior nem inferior, é o palco da declaração efusiva de amor e precisa de valores bem definidos. Então, são 6 pontos sobre a questão do casamento. Já nesse outro lado aqui, ele vai trazer uma exposição do capítulo 3 do livro do Gênesis. O texto do capítulo 3, o tema, os efeitos nocivos do pecado. Então ele vai falar sobre a queda de Adão e vai dar esse sermão aqui expositivo. Então esses são os estudos que você encontra aqui nessa Bíblia do Dr. Hernandes. Então aqui, a mesma questão do capítulo 1, agora aqui é o capítulo 4. Sentimentos perigosos, até onde pode nos salvar. Então aqui nós temos a noção de uma folha de artigo. Agora vamos para o sermão, para vocês verem. Por exemplo, agora aqui na página 35, nós temos um sermão, sermão completo expositivo, com o tema Eleição Incondicional, o glorioso mistério do amor divino. Aqui está baseado em Gênesis 28, versículo 10 ao 17, Gênesis 32, 22 ao 30 e Gênesis 35, do 1 ao 7. Então são 3 textos, então ele vai pegar esses 3 textos e vai expor em 3 pontos diferentes falando sobre Jacó. Então aqui tem a introdução, você pode ver a introdução completa. Aí no outro lado você já tem o primeiro ponto. Betel, o lugar onde Jacó conheceu o Deus de seus pais. Capítulo 28, versículo 13. Já tem o segundo ponto. Peniel, o lugar onde Jacó conheceu o Deus da sua salvação. Capítulo 32, versículo 30. E mais na frente é o Betel, o lugar onde Jacó conheceu o Deus da sua restauração. Capítulo 35, versículo 7. Então, isso aqui tudo aqui é a explicação dos pontos, que ele dá 3 pontos sobre a questão de Jacó. Aqui é um sermão expositivo completo. Tem a conclusão e desse outro lado da folha você vai encontrar o sermão montado. Ali você tem um sermão explicado e aqui você tem um sermão montado, tá bom? Então você pode utilizar esse sermão aqui, você já tem noção do que ele vai falar, porque está aqui a explicação dele. E do lado você tem um sermão já montado, onde você pode ministrar. Abre o texto, não precisa marcar nada, não precisa fazer nada, já tem todo o sermão feito. Então você vai ter uma noção do que você pode estar ministrando em cima desse texto sobre Jacó. Então isso funciona em todos os livros que você vai encontrar. Eu vou dar uma olhadinha, por exemplo, lá no Novo Testamento, para nós vermos. Pronto, aqui nós estamos no Evangelho escrito por Marcos. Aí nós temos o sermão expositivo, expositivo completo, sermão expositivo completo, com o tema O Toque da Fé, Marcos 5, 24 ao 34. Então você tem a introdução, o mesmo sistema lá do Antigo Testamento. Aí você tem o primeiro ponto. O toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade, capítulo 5, versículo 25. Tem a explicação do primeiro ponto. Segundo ponto, você vai encontrar o toque da fé acontece quando nós voltamos da nossa desilusão e buscamos a Jesus, capítulo 5, versículo 27. Toda a explicação. Aí na outra folha, você vai encontrar aqui o terceiro ponto. O toque da fé acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo de vida, Marcos 5, 27 ao 34. Toda a explicação, chegando até a conclusão, que é a explicação do ponto 3, conclusão, e na outra folha, que é a terceira folha, nós temos o sermão montado, que é o esboço.
onde tem introdução, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, com o subtema de lado, né? Com os temas de lado, onde você pode estar ministrando. Então, esse é um recurso muito bom, muito interessante, diferente de outras bíblias de estudo no sentido de pregação, porque tem muitos que mostram só o sermão montado e não tem uma explicação. O Hernandes, ele dá a explicação, depois dá o sermão montado e ainda dá algumas reflexões e artigos, reflexões à marcha da grandeza. Aí você tem, além das reflexões, você tem artigos. Outra reflexão, Jesus está voltando, prepara-se. Outra reflexão, aqui é um esboço pequeno do capítulo de número 2, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Marcos, capítulo 12. Aí aqui você vai ter a introdução da mesma forma lá do Antigo Testamento. E você vai ter artigos, pronto. Então esse é o recurso que a Bíblia do Dr. Hernandes Dias Lopes, ela produz, ela traz para os seus leitores, tá bom? E no final dela você vai ter o que as outras sempre tem, que são os mapas, papel cochê colorido, certo? Os mapas de algumas indicações, são bastante mapas que ele vai passar, mais ou menos aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas dessa explicação de mapas. Pronto. Então aqui foi a Bíblia expositiva do Dr. Hernandes Dias Lopes, da editora Ragnos. Então vale a pena você adquirir, está um preço muito bom e vai ser muito útil para você poder utilizar no seu sermão, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo explicando como utilizar, como usar ela no seu dia a dia. Então fique conosco, inscreva no nosso canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.